Senhoras e senhores, boa noite. Oferecemos-lhe uma bela exposição, provavelmente educativa, mas certamente aterrorizante, nesse nosso mausoléu do pavor. Nossa casa está cheia de duendes, demônios, gnomos, fadas más e algumas presenças demoníacas. Tudo reunido para o prazer e emoção de vocês no que chamamos a Galeria do Terror. Olá, seja bem-vindo a mais um programa sobre a série Galeria do Terror. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Hoje vamos aí para o segundo episódio da terceira e última temporada da série. Esse episódio se chama The Girl with the Hungry Eyes, A Garota de Olhos Famintos. Ele é dirigido pelo John Badham e é baseado num conto do Fritz Leiber, né? Um conto bastante famoso, do qual a gente vai inclusive comentar um pouquinho, né, Marcos? Sobre esse conto e tal, e algumas Sim. diferenças, né? Porque eu li o conto, inclusive dá para comentar diferenças de abordagem, talvez, né? Devido à metragem Sim. do episódio, né? Sim. Tem semelhanças, a várias, eu diria, pelo menos na trama principal, mas a abordagem tem bastante diferenças também. Exatamente. Então, a gente vai comentar um pouquinho aqui, porque é interessante alguns aspectos, porque essa é a última participação de uma atriz que já fez alguns episódios anteriores na própria série, que é a Joanna Petit, né? Ou Petit, não sei, que ela faz essa garota dos olhos famintos, né? A gente estava até conversando e brincando que já tinha olhos famintos lá atrás, né? Isso, a gente já falou, a Joana Petete já teve aí no The House, né, episódio que nós comentamos, no The Caterpillar, e mais um ou dois que eu não vou lembrar o título agora. Então já é nossa freguesa aqui da casa, né? Aliás, nesses dois episódios que nós vamos comentar, tem retorno de outras pessoas que já estiveram, seja em Galeria do Terror, seja em Além da Imaginação até, né? É verdade, tem o James Farentino, né? Que a gente gosta muito do episódio dele aqui da temporada, acho que é da segunda temporada, que é aquele episódio da vovó do mal, né? Da bruxa, né? E tal, né? Isso, exatamente. E esse conto aqui do Fritz Leiber é um conto de 1949. E eu acho super interessante a gente até começar por isso, até porque a gente já falou do diretor em outros episódios, inclusive da própria atriz, etc., do James Farentino, né? Os episódios vão ficar linkados aqui abaixo. Mas esse conto de 49, ele é um conto que fala justamente sobre a questão da publicidade. Então, é interessante. Ele tem um certo tom, na minha opinião, até porque eu li o conto também, tem um tom um tanto quanto misógino, né? Um certo leve, né? Ar de misoginia ali, porque o jeito como ele trata do assunto, né? É sob o ponto de vista de um homem com muito rancor, né? Mas aqui é interessante você perceber que ele já foi adaptado de diversas maneiras. Por exemplo, eu não sabia, mas tem um filme de 95 que é um filme que dizem que é um cult trash, que é justamente A Garota dos Olhos Famintos, que é dirigido pelo John Jacobs. E é uma história bem diferente, é levemente baseado, mas diz que é muito engraçado e ao mesmo tempo ele também tem um visual muito interessante. Então as pessoas gostam de recordar o quanto esse filme é divertido, sabe? Talvez valesse um podcast, por exemplo, né? Exatamente. O Fritz Leiber, ele é um escritor estadunidense. Ele é um cara que ele é meio que também jovem ali, lia bastante revistas como Weird Tales, por exemplo, né? Ele era muito fã do Lovecraft. Ele chegou no final da vida do Lovecraft a trocar cartas com ele. Foi incentivado a entrar na carreira de escritor. E ele criou uma série de espada e feitiçaria bem conhecida, que é o Fafrid. Eu não sei, olha, se eu estiver pronunciando errado, nossos ouvintes que conhecem esse ciclo de histórias, por favor, nos corrijam. Mas é Fafrid and the Grey Mouser. É uma história de fantasia, espada, bruxaria, enfim. Sobre dois aventureiros e trambiqueiros, enfim, é bem interessante. Tem adaptação para os quadrinhos também, se eu não me engano, com desenho do Mike Mignola. E esse cara é um escritor muito importante aí, tanto do terror, quanto da ficção científica, quanto da fantasia dos Estados Unidos. E já era de se esperar que em algum momento ele ganhasse uma adaptação dentro do Galeria do Terror.
né? É interessante, né? A gente assistiu até 2 episódios, né, para poder comentar. E eu acho que esse episódio, ele é episódio que tem estofo, é o que a gente brinca, é um episódio que tem estofo, porque você consegue ver que é um baseado num conto, que reverberou, que tiveram outras adaptações. Teve um filme de 67 também. Então, sabe, é um conto que você vê muitos audiodramas no YouTube. Esse é a Garota dos Olhos Famintos. Uhum. Então, ele tem para onde você buscar quando você vai pesquisar. E o próximo, que é só deixando um gostinho aqui, que é roteiro do Rod Serling, original, é um episódio cheio de problemas, né? Porque tem isso, às vezes tem episódios do Rod Serling que o roteiro não é muito bom, ou fica meio incoerente, ou você não sabe se é devido à questão de produção. Mas voltando aqui para Garota dos Olhos Famintos, né? Que é uma história... Não achei um bom episódio, assim, veja bem, eu não acho um bom episódio, já começa por aí, né? O outro próximo, pelo menos, é divertido, então isso é estranho, né? Porque a gente vai contar um pouco da história, mas esse episódio aqui, ele tem uma questão de que ele tem uma forçação de barra, eu acho que as atuações também não estão lá muito boas, né? Quando você vai ver o conto, você vê que tem muito mais coisa, mas eu vou deixar para falar do conto quando a gente fizer a sinopse, tá? Você quer trazer alguma coisa no comecinho aqui? Antes da gente contar aqui a história? Sim, não, é só para relembrar que a gente... O John Bradham, ele dirigiu alguns outros episódios. O Garoto que Previa Terremotos, por exemplo. Então, nossa, ele é um diretor que é um dos diretores dos episódios mais famosos e apreciados, né, da série Galeria do Terror. Então, não vou me estender, porque já falamos bastante dele. Sim. Então, você dá uma olhada, principalmente quando nós falamos desse episódio, que demos uma biografia e uma filmografia do John Bradham. O roteiro, você falou já, né, que é adaptado do conto do Fritz Lieber, mas o roteirista é o Robert Malcolm Young. E é um cara aí de TV, né? Ele escreveu episódios para séries aí, São Francisco Urgente, FBI, Kojak, entre outros, né? E... você falou já do James Farentino, que é o cara da série Trovão Azul. Já falamos da atriz, da Joana Petete, que ela está viva ainda, né? Tem mais de 80 anos de idade. Caramba! E uma longa carreira na televisão. Enfim, vai ter mais uma participação aqui do John Nestin, né? Isso, ele faz um monte da cervejaria. Diretor, o John Nestin, ator, diretor... pai do Sean Nestin, pai adotivo, né, do Sean Nestin, e que dirigiu, inclusive, episódios, se eu não me engano, aqui do Galeria do Terror, né? Também, se eu não estou enganado. Então, já falamos dele, uma figura, assim, muito presente, muito importante da televisão dos Estados Unidos, né? Tem o Kip Niven como Harry Creel e o Bruce Powers como Homem na Rua. Lembrando que também aqui nesse episódio, com poucos atores, assim, ele quer contar uma história de vampiros, eu acho que a temática daqui é o vampirismo, o que até conecta a gente com invasores de corpos, ou talvez mais ainda, aquele filme da Matilda May, como é o nome mesmo, é Life Force, Força Sinistra, né? Então é o vampirismo de energia, né? Isso aí fica até muito mais claro no conto, né? Então vamos lá para a sinopse do episódio e os comentários também, né? Você tem aqui um fotógrafo, né? Que é o David Faulkner, né? Interpretado pelo James Farentino. Ele, do nada, ele tá avaliando umas fotos, conversando com um colega dele, reclamando da utilização da câmera dele. E ele vê uma foto de uma mulher misteriosa, né? Que não é uma foto de uma mulher que ele tenha batido nenhuma foto, mas ele olha assim, nossa, que foto que é essa? E se adentra uma mulher, assim, que se encosta na soleira da porta, uma linda mulher, né? E ele fala, nossa, o que você quer aqui? Quem é você, né? Aí ela fala que ela quer ser modelo, né? E tal, e aí ele até tá segurando a foto que ele tava olhando e tenta comparar com a cara dela, que era a mesma mulher, só que aí muda do nada, né? A personagem, né? E aí ela começa assim, ele tá numa pindaíba, parece. Ele tá por aí tentando vender os trabalhos dele com fotografia, são trabalhos publicitários, né? E ele vai justamente numa cervejaria, né?
e tal. Ele bate várias fotos dessa mulher, tá? Ela faz modelagem lá pra ele. O negócio é bem legal, porque a Joanna Pettet, ela é muito fotogênica, visivelmente modelo, inclusive. Então, ela fotografa muito bem, ela é muito bonita, né, e tal. Então, ela parece mesmo, e ela com certeza deve ter sido também modelo, até antes de ser atriz. E aí, ele bate várias fotos dele. Quando ele vai nessa cervejaria desse senhor, que é o Munchen, né? É Munch, né, o nome desse senhor, que é o John Astin. O cara tá procurando lá a garota propaganda da cerveja dele, né? Aí ele fala assim: olha, fulano, né? Ele é o David, olha, eu tô procurando a garota perfeita aqui para nossa propaganda, né? Ele vai olhando várias fotos de vários modelos que ele já fotografou e se depara com a foto dela. E ele fica fascinado, ele fala: não, essa mulher aqui é perfeita, é essa mulher aí. E aí, a história é basicamente isso. Ele vai começar a tirar várias fotos dela, o cara da cervejaria começa a ficar louco, né? Louco mesmo por ela, né? E pedindo pra conhecê-la, só que tem uma questão com essa modelo. Ela fala pra ele assim: olha, eu não quero que você me siga, eu não quero dar meu endereço, eu não quero fazer absolutamente nada relacionado à minha vida pessoal. Eu só venho aqui, você tira as fotos de mim, vende o meu trabalho, não enche meu saco. E ele também meio que tá se apaixonando por ela, né? Ele tem aquela coisa, ele também tá se sentindo atraído por ela, né? Então você vê que ele começa, independente dela ter falado disso, ter falado pra ele não fazer isso, não segui-la, ele começa a reparar, por exemplo, tem uma hora que ele olha pela janela, ela tá conversando com um cara, aí sai com um cara, do nada. Na cidade começa a acontecer estranhos assassinatos, talvez, né? Não se sabe, porque as pessoas basicamente não tem nenhum ferimento, nem nada, possíveis ataques cardíacos, né? Então ele fica assim, pô, o que tá acontecendo? E quando ele a segue, ele começa a segui-la, tempos depois, quando você vê que ele já é um cara de sucesso, né? Tá ganhando muita grana e tal, já tem um outdoor com a foto dela, tem várias propagandas em lojas e tal. A cara dela tá estampada em vários locais da cidade, em revistas, etc. Ele começa a segui-la também porque ele é interessado, né? Por ela, romanticamente, talvez, ou um desejo, né? Ele tá meio obcecado por isso. E ela vê um cara olhando ali pra propaganda dela, depois ela aparece, leva o cara e dá um beijo no cara. Quando ela beija o cara, que é um coroa, o cara cai no chão, né? Então, ele já. O episódio é bem curtinho, não tem muito o que a gente falar sobre ele em si, eu vou falar até todo pra vocês, né? Porque é mais fácil pra gente poder debater depois isso daí. Que é assim, aí quando ele vê que tá desconfiado, não, praticamente tem quase certeza que ela é o motivo desses homens estarem aí aparecendo por aí mortos do nada, jogados nas praças, em vários locais da cidade, ele acaba confrontando ela, né, Marcos? E fala assim: olha, eu sei que você tem a ver com o que tá acontecendo com esses homens aí. Eu vi você atacar, você beijar aquele homem cair no chão e você saiu correndo. Então eu sei que você é a fonte de todo esse mal. Só que no episódio, ele faz o seguinte, esse personagem. Ele fala assim, já que toda a fonte do seu poder é justamente tem a ver com as fotografias, as fotos que eu tiro, porque parece que tem a ver com isso. Os homens olham para a foto dela e depois olham para ela, ficam como se hipnotizados, né? E falam, nossa, que é essa mulher e tal. E ela já se aproxima, já, né, se envolve ali com os caras. Ele resolve queimar todos os negativos, né? E tem uns efeitos especiais muito divertidos até para isso, né? Tanto que os olhos dela toda hora brilham. No episódio, ela tem olhos, né? No conto é diferente, são olhos que tem uma escuridão, né? Diferente. Aqui, o efeito aqui é feito para mostrar ela é que... morena, né? E ela é morena, exatamente, ela é morena. E aqui, o que ele faz, o personagem? O episódio é curtinho, é isso. Ela começa a falar pra ele, não, você não pode fazer isso e tal. Ele pega todos os negativos no meio do apartamento. Isso é muito engraçado. No meio do apartamento, ele pega todos os negativos e taca em fogo nos negativos. Quando ele vai tocando fogo nos negativos, vai aparecendo todos os outdoors e pôsteres dela pela cidade, tudo pegando fogo, começa pelos olhos, e depois ela mesma aí tem um defeito especial dela pegando fogo também e desaparecendo. O episódio ele se resolve, né? Assim, dessa maneira, ele acabou com aquele mal que estava assolando aquela cidade, né? Que é essa mulher que era uma vampira de energia, né? Então,
Aí que a gente pode fazer, se tu topar, a gente falar do conto, porque, assim, eu com algumas ressalvas, né? Eu vejo que existe ali uma maneira, uma descrição, tanto quanto até no episódio, ele tem um certo tom, um tanto quanto misógino também, mas no conto, até, como ele vamos colocar assim, é o narrador que tem esse tom, você fica até fica agressivo, mas vamos colocar assim, tem todo o ranço, o rancor que esse cara tem, porque no conto tem essa questão, que é um cara que foi um fotógrafo dela, né? Quando ela começou, ela apareceu também do nada, uma mulher totalmente diferente da Joana Pettet, uma mulher morena, e ela apareceu falando que queria modelar, e o cara tava numa pindaíba. Descreve muito bem essa questão da pindaíba dele. Ele não tinha grana nem pra namorar, né, Marcos? Ele fala, nem pra namorar eu tenho dinheiro, ele fala, né? E aí ele fala assim: ah, eu vou humilhar essa mulher. Ah, então coloca essa roupa aí, porque ele tava tentando arrumar uns comerciais não sei se de corpete e tal, de roupas íntimas femininas, né? E aí ela vai e tal, sei que tira várias fotos, e essa questão da cervejaria também, né? E ele acha que entra numas de humilhá-la, e ele meio que cai do cavalo. No conto tem isso, né, do Fritz Lieber. Que ele fala assim, quando ele começa a perceber que as pessoas estão se interessando, o cara da cervejaria e o outro também das roupas íntimas e tal, ele chega pra ela e fala assim, olha, isso eu reparei muito bem nisso, ele fala assim, olha, você não é lá muito interessante, mas arrumei 1 ou 2 contatos pra você, tá? Eu vou ver se eu consigo vender o teu trabalho. Ela vira pra ele e fala assim, nada disso. Eu sei exatamente que essas pessoas estão loucas pra ter a minha presença nessas propagandas, nesses comerciais e tal. E ela meio que dobra ele. Ele tenta enganá-la e ela fala pra ele assim, ó, você não tá me enganando, né? Ela fala algo assim, né? Além de eu não dar meu endereço pra ninguém, você tá desautorizado de qualquer maneira a me seguir, a dar meu endereço, a saber da minha vida. Eu não quero publicidade. Você vai fazer o contato com essas pessoas dentro do que eu tô determinando aqui, né? Tanto que tem um momento lá no conto até engraçado, tem um momento que o velho da cervejaria, ele se esconde no apartamento do fotógrafo porque só ele tem acesso a ela. Ela faz as fotos sempre sozinha com ele, não faz em lugar nenhum, é sempre com ele. E ela chega, quando ela entra no apartamento, ela dá um berro e fala assim, tira esse velho barrigudo desse armário, eu só entro quando esse velho barrigudo sair. Ela fala assim, né? E aí todo mundo se assusta, o velho se assusta e tal. Ele tá recordando, na verdade, por quê? Porque aí eu vou te dar a palavra já. Ela já tá com outro fotógrafo, né? Aquele mal que ela é, o que ela é, essa entidade maligna, vampírica de energia, ela já tá se proliferando muito mais. Ele fala assim com raiva, assim, ah, eu não consegui, porque ele tem um momento que ele confronta ela, fica meio apaixonado por ela, esse antigo fotógrafo dela. E ele dispensa ela, porque ele percebe que vai morrer. Entendeu? Ele fala assim, ela começa a querer saber tudo da vida dele, porque tem isso. Aqui na história, no episódio, não tem esse negócio dela querer saber da vida das pessoas. Aqui ela faz questão, no conto ela faz questão de saber de tudo. Todas as coisas ruins que aconteceram pra ele, todas as coisas boas, todos os toques, os amores, os desamores e por aí vai, né? Então, quando ele vê que ela continua e tá fazendo muito mais sucesso, ele fala, nossa, ela tem muito mais potencial de fazer estrago, né? Então, o conto é meio isso, contar esse capítulo da vida desse primeiro fotógrafo dele, entendeu? Do episódio, não, você tem aqui o David Faulkner, né? E ele, nossa, ele termina com o problema aqui, no conto é diferente. Eu acho o conto muito bom, diga-se de passagem, é um ótimo conto. Sim, o conto tem essa particularidade que você já citou, o conto é narrado pela ótica dele. Então ele é um narrador não confiável. A gente não sabe se o cara é meio maluco, se o cara tá despeitado por ter sido trocado por outro fotógrafo e estava apaixonado e tá inventando todo tipo de calúnia, envolvendo até questões sobrenaturais. É verdade. Ele tem uma bronca dela, óbvio, porque... Então a gente fica... um pouco o tom de misoginia que transparece muito no episódio, pelo fato da gente saber que o narrador é não confiável, a misoginia está por parte do narrador, não necessariamente da história em si. Tem essa coisa de você pegar a beleza de uma mulher
e fazer como a publicidade explora isso, e fazer uma metáfora de como nós somos pegos pela publicidade através do nosso olhar, desperta desejo, e a nossa vida é consumida porque a gente precisa trabalhar e gastar toda a nossa energia para ter dinheiro para consumir o que a publicidade está nos vendendo. E até a questão do corpo feminino é referente à publicidade, né? Até pela nossa idade. Hoje, claro, é uma coisa que é muito mais. Existe um verniz sobre isso, assim, é meio tabu, mas a gente é das propagandas da cerveja, todas essas épocas, de propagandas horrorosas mesmo, que, tipo assim, que é mulher seminua o tempo todo e tal. Então, o corpo feminino, ele sempre serviu para isso, né? Para poder vender coisas, né? E tal, vender e vender e vender. Chega a quase ser uma metáfora, uma vampira que parece que é uma vampira feminista. Fala assim, olha, eu até deixo você tirar foto do meu corpo e você vender a sua publicidade, mas não deixa eu ter acesso à minha vida. Diferente das modelos e das atrizes, que elas parecem que elas não têm direito à própria, né, a intimidade delas, a vida delas é sempre devassada o tempo todo. Sim, o conto também, eu acho que ele tem um lance interessante, que é primeiro que ele fala logo de cara que ela é uma vampira no conto, né? Não demora muito para dar essa informação. E tem um negócio interessante, enquanto que aqui a gente, desde o início, a Joana Petete aparece, ela é uma mulher deslumbrantemente bonita. No conto é diferente, ela não é bonita, ela é uma mulher comum. Isso. E detalhe, ela é extremamente magra, ela tá com fome, ela tá precisando sugar energia para recuperar. Ela começa bem magrinha até, fala do pescoço dela que é muito magro, né? Ela é muito magra e ela não tem nada assim de... Mas o que acontece? Ela usa a fotografia, é como se, por exemplo, quando um homem a vê, através da ótica da fotografia, ela usa isso como meio de usar o encanto hipnótico dela de vampira. Isso, exatamente. Por isso que ela não quer ser vista pessoalmente, porque se o cara aparece lá e olha para ela e fala assim, mas peraí, ela é tão simplesinha, tão comum, né? Tão comum, eu sei que é uma coisa assim, mas é uma mulher foto. comum, né? Tanto que quando ele olha ela pela primeira vez no conto, ele fala, nossa, por que essa mulher acha que vai ser uma grande modelo? Só que ele começa a sentir nele uma tontura, ele começa a sentir... ela tá sugando a energia vital dele. Ela já começa a fazer isso. E aí acaba sendo... Tem alguns detalhes no conto mais interessantes. Até essa questão toda da maneira como ele foge dela no final, e ela não é destruída por ninguém. Ela continua viva e sugando todo mundo que aparecer pela frente. E a gente até imagina... você citou bem, né? Imagina que se ela vira uma modelo globalmente famosa, ela pode atacar a gente nos 4 continentes. Tranquilo, né? tranquilo. A única coisa que eu acho que o modus operandi dela que é muito fraco. Porque, assim, é como se o vampiro descobriu que pela fotografia, pela propaganda e tal, consegue fazer as pessoas amá-lo e assim que as pessoas veem esse vampiro ou vampira, a pessoa fica encantada e sucumbe ali. Só que é muito trabalhoso, me parece muito trabalhoso. A não ser que ela esteja sugando toda essa energia através do amor e da adoração. É como se a publicidade fizesse que esse amor que as pessoas dedicam, eu acho que isso é uma ótima leitura também. Fizesse com que você também estivesse sendo drenado, né? Você está sendo drenado. Sim, é engraçado que ao contrário os vampiros normalmente querem um anonimato. A não ser que seja o Lestat, por exemplo, né? Querem viver escondidinhos nas sombras, atacando quem eles precisam para se alimentar. E ela não, ela, de certa maneira, escolhe expor a imagem dela para poder fazer uma hipnose quase coletiva nos homens. Embora ela não dê jamais as informações de quem ela realmente é e onde ela vive. Porque isso aí, lógico, ela não quer ser caçada um dia. E ela não quer ser associada aos assassinatos também, né? É claro. E meio que, de certa maneira, a polícia nunca ia pensar que é uma modelo famosa, que está matando gente. Né? E ela só pega homens, não pega mulheres, né? Porque é engraçado que o público dessas coisas, tudo bem, cerveja, né? Que é o cara da cervejaria, o público é muito masculino também, né? Assim, o foco, né, das propagandas, normalmente, né? Sim. Mas lingerie são mulheres, então aí ficou meio aberto para mim no conto também se as mulheres também poderiam ser atacadas por ela, né? No conto ele só cita vítimas homens. E tem um negócio que
esses mulher dirige carro também, mulher também toma É cerveja, claro, sim, sim. mas ao longo do tempo esses produtos foram identificados como produtos consumidos basicamente por homens, né? E aí tem essa É. coisa de usar a exposição do corpo feminino e, de certa forma, o episódio brinca com esse fetichismo do olhar em cima da atriz, né, da Joana Petete. E a questão sexual fica implícita. No conto é dito com todas as letras: estou usando atenção sexual. A publicidade usa atenção sexual para vender coisas para você e sugar a sua energia vital. No conto aqui É fica quase uma implícito. crítica a essa publicidade predatória, né? Que a publicidade Uhum, também é predatória, né? Então, é interessante, né? Você sim. pegar, assim, a época aonde esse conto foi escrito, que é o conto é de 49, né? 1949. Então, ele é antigo, né? Eu penso eu que no auge daquela publicidade que se passa naquela época Uhum. da série Mad Men, por exemplo, né? Que era aquele show de horrores, Uhum. né? Na publicidade. Sim, Então, é interessante. mas É que nem eu falei, eu acho que a história, o episódio eu não achei ele bom, veja bem. Ele tem uns efeitinhos lá e uhum. tal, só que eu não achei ele o, muito legal, assim, uhum, muito divertido. Mas aí quando você vai pesquisar sobre o episódio, ele é muito legal, assim, o que uhum. envolve o Fritz Lieber e tal, e o que já foi feito depois. O filme O, mesmo, de o, 95, só se eu puder mencionar rapidinho. Cara, o filme é uma história, tipo, uma mulher que era uma modelo, que estava sendo traída pelo noivo, ela dá fim à própria existência, né? E tal, e ela aparece, o prédio, que é um prédio tipo Art Deco, que ela morava, o prédio está prestes a ser demolido. E aí, 60 anos depois, ela aparece, já como uma vampira, querendo preservar. É uma história meio maluca de vampirismo e contra a gentrificação, sim. saca? Então, achei isso muito interessante. Até consegui arrumar o filme lá para poder assistir, depois que eu fiquei muito curiosa, né? Mas tem várias tranqueiríssimas assim no filme. Então, eu tô muito. Uhum. Parece tudo muito divertido. O que que o conto evoca, sabe? Como ele tá no imaginário popular, sabe? Uhum, sim. Eu acho que o final do episódio enfraquece bastante a trama, enquanto que no conto ela não é destruída, porque não tem poder para destruir essa criatura e ela vai ganhando cada vez mais poder através do mundo da publicidade. O que aí, eu acho que o final do conto ele casa a metáfora direitinho. A Uhum. publicidade vai vender sua imagem para o mundo todo e através dela você vai ter um poder e vai ser invencível. No momento em que o cara pega e destrói as fotografias, é como se ele dissesse: basta eu destruir a imagem, que o poder dela sobre você, eu estou destruindo. Na verdade, tem a ideia que plantaram na sua cabeça que vai continuar, tem toda a questão das ideias relacionadas com É. a publicidade que também vão te influenciar, tem a música, enfim. Então, o Tom, o episódio, infelizmente, né, ele pega essa metáfora que podia ser algo mais rico e transforma numa lutinha do bem contra o É. sobrenatural, contra o mal O cara se torna um herói da própria história, é tudo muito rápido, porque a gente isso. tá numa temporada que tem pouco tempo para contar as histórias, né? E às vezes vai funcionar, às vezes não vai funcionar. Vamos lembrar que Além da Imaginação, em 25 minutos, né? A maior parte dos episódios contava histórias redondinhas, né? Que você Uhum, chegava no final, falava, foram 25 minutos que deu para entender o começo, meio e fim direitinho e tal. Eu fico com a impressão que parece que foi uma adaptação um pouco apressada, sabe? Do uhum. conto. Infelizmente sim. Infelizmente eu acho que foi. É, Fora isso, é um episódio tecnicamente bem feito, porque o John Bradham é competente, mas não tem nada de muito memorável. As atuações não são memoráveis, e olha que são dois bons atores em cena, né? A É, Joana Petete é uma ótima atriz, sim. o Demis Valentino é um bom ator, mas você faz o que é possível com o texto que te dão, né? Enfim. É verdade, né. É pena que ser a última participação da Joana Pettet lá no episódio de Night Gallery, mas eu acho que ela fecha, né, de maneira muito digna, porque tem episódios bons, né, anteriormente, aquele lá que ela faz da casa fantasmagórica é muito legal e muito Uhum, lisérgico, né, tem o que a gente comentou, a gente, da lacraia, que caramba, uhum, aquilo foi inacreditável, a gente adorou esse episódio. é, Então tem várias. O exatamente. próprio James Florentino também, eu acho que a participação dele naquele episódio da velhota lá, aquilo é muito divertido e muito engraçado. Então, Uhum.
Legal, né? É isso, né? A gente comentou aqui mais um episódio. Eu lembro das músicas, né, gente? Porque aí tem músicas, tem aquela música lá, Hungry Eyes, né? Hungry Eyes. E diz que tem uma música do Jefferson Starship também, que é, que é do álbum Freedom at the Point Zero, né? Que é Girl with the Hungry Eyes, né? Então, não vai dar pra Uhum, tocar no final, mas eu tento tocar um caquinho, um trechinho no final. É uhum. isso, né? Então a gente vem finalizando por aqui a nossa resenha do segundo episódio de Night Gallery. Lembrando, gente, que vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho da tela aqui os QR Codes. Um QR Code é do Live Pix GG, que você pode mandar áudio pra gente. Você escaneia esse vermelhinho, você escaneia com o teu celular, mande áudios pra gente que a gente promete que vai comentar. Eu sei que a gente tá primeiro gravando e depois vamos lançando os episódios, mas mande áudios que a gente toca aqui nas gravações, tá? O seu áudio, tá? Você pode doar, é uma maneira de você doar, porque é R$ 5 para mandar um áudio só, é bem baratinho. E se você for comprar qualquer coisa na Amazon, esse QR Code de cima, você nos ajuda, a sua compra vai continuar com o mesmo valor, apoie o nosso projeto, que é um projeto muito legal. A gente sempre começa um ano falando de Galeria do Terror, ou de Além da Imaginação. A gente começa falando do hot selling, sabe? Já saiu até a vinheta, publiquei no YouTube, né? Então, eu espero que você tenha gostado bastante. Apoie nosso trabalho. Nosso Pix é apoiomasmorra@gmail.com. Mande e-mail pra gente se quiser, tá? contato.cinemasmorra@gmail.com. Siga-nos nas nossas redes sociais. Um grande abraço para vocês. Falou, tchau, tchau. Tchau.